Burman, que foram essenciais na coordenação da conferência a partir do Brasil, e parabenizar o IDB também por esta que é a sua primeira grande conferência internacional. Já fizemos aqui pode ter de repetir que, de facto, vou parabenizar o IDB por esta primeira conferência internacional, na medida em que já fizemos aqui, em maio deste ano, uma outra conferência, de resto, um evento em homenagem ao professor Jorge Miranda, liderado pelo professor Laura, que presente, meu orientante em pós-doc, que guarda a defesa do seu trabalho, e, portanto, não é verdadeiramente o primeiro evento que eu coordeno na qualidade de presidente do IDB com colegas brasileiros, mas assim, mais internacional, será, porventura, o primeiro de assinalar, ainda mais com transmissão, e é essa transmissão que nos está a levantar estes problemas. E também nos parabenizo porque, de facto, o tema dos instrumentos económico-financeiros é um tema muitíssimo importante na temática do direito do ambiente. Não é a minha área de eleição, é verdade, como se diz no Brasil, não é a minha praia, mas acredito que nós só vamos conseguir imprimir verdadeira eficácia às políticas ambientais com este tipo de instrumentos. Não nos chega já o command and control clássico que controlou a atividade dos governos e dos administradores nas primeiras décadas do direito ao ambiente. E, portanto, é com muito gosto e satisfação que vos acolho, que espero que os trabalhos decorram com grande sucesso e com eficácia. Espero que daqui para a frente não tenhamos mais problemas técnicos, e por isso vou apresentar os nossos oradores, vou apresentá-los já todos e dar-lhes a palavra na sequência do programa. A professora Cristiane Jacu, que é advogada e professora de Direito Ambiental da EMERGE PJRG, é doutora em Planeamento Ambiental pela COP-UFRG, então uma carioca, tanto quanto percebo. É mestre em Direito Ambiental pela Unisantos e especialista em Direito Ambiental pela PUC-Rio. Senhora professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua deslocação, certamente será uma palestra memorável. O Sr. Professor Lissandro Norton Siqueira, que além de colega é um grande amigo de longa data, mineiro, é advogado, procurador do Estado de Minas Gerais, professor de Direito Ambiental do mestrado e doutorado na Escola Superior do Helder, escola emérita em Belo Horizonte, que já por diversas vezes tive a oportunidade de visitar, sobretudo o campus de Brumadinho, que é um verdadeiro paraíso, onde já houve um diálogo ambiental, e também doutor em Direito pela PUC Rio de Janeiro. É ainda pós-doutor pela UFMG. Finalmente, o nosso orador nacional, doutora Clínica Antunes, que é doutora em Direito por esta faculdade, é investigador do Lisbon Public Law Research Center, o nosso centro de investigação, e também advogado. Senhora doutora, senhores doutores, a palavra é vossa. Pela ordem, doutora Cristiane Jacu, quando quiser, faz favor. Bom, professora Carla, em primeiro lugar, obrigada, nossa gratidão aqui pelo convite, em nome da UBA, que os colegas estão aqui, é uma brilhante iniciativa. A gente tem primado muito por essa inter-relação institucional, por essa aproximação da advocacia com a academia. Acho que a maior parte, né, de nós somos também professores de direito ambiental e estamos ali no dia a dia da advocacia. Essa aproximação com a Universidade de Lisboa muito nos alegra, até porque a gente já vem fazendo algumas visitas institucionais e vimos percebendo muitas similitudes nos desafios em comum, tanto no Brasil quanto em Portugal. E, particularmente, o tema escolhido, né, de instrumentos econômicos é um tema que eu acho que chega aqui na vanguarda da discussão do direito ambiental. A gente chega num momento de política e gestão ambiental, né, de insuficiência de comando e controle,
e de reviver esse papel do Estado na regulação econômica, da importância desse papel do Estado na regulação econômica. Então, me cabe aqui falar um pouquinho, né, abrindo essa conferência, sobre uma noção geral desses instrumentos econômicos e compartilhar um pouquinho com vocês algumas experiências no Brasil. E, rapidamente, assim, para a gente... Você pode só me ajudar? Já sei. Para introduzir esse tema, eu costumo dizer que essa é uma figurinha autoral, então perdoem aí, né, fiquem à vontade para discordar, mas na minha visão do direito ambiental, a gente passa por fases de incorporação da questão ambiental na lógica de mercado. A gente passa por uma primeira fase, né, logo depois de Conferência de Estocolmo, o surgimento das questões ambientais, onde o mercado vê como um entrave. Então, quem tinha naquela lógica de livre iniciativa, agora precisa se licenciar, precisa se submeter a padrões de qualidade, precisa se submeter a zoneamento ambiental. Estou falando um pouco dos instrumentos brasileiros. E isso é uma entrave, pseudo-entrave ao desenvolvimento. Num segundo momento, quando o mercado começa a se adequar, isso começa a ser enxergado, ainda estou falando também um pouco da realidade do Brasil, do início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, como um diferencial de mercado. A gente já começa a perceber que a questão ambiental, principalmente com o reflexo da Europa, que aqui o assunto vem à tona muito mais rápido, mas chega lá ainda com um pouquinho, né, de atraso, mas a gente começa a perceber que o estar licenciado, estar com essa bandeira da sustentabilidade pode ser um diferencial para as empresas e para as atividades produtivas em si. E aí a gente chega num terceiro momento que não, é condição de manutenção no mercado. Quem não se adequa, não tem mais aquela história de vamos tentar dar um jeitinho, vamos tentar segurar, não. Quem não se adequa, quem não está em consonância com as questões ambientais, simplesmente não sobrevive nesse mercado. É o que eu chamo de uma terceira geração dessa incorporação das questões ambientais na ótica. E, por fim, eu acho que hoje a gente vive uma quarta geração, que é a de oportunidades de novos mercados. A partir dessa mudança de paradigma da sustentabilidade, aquele modelo, aquele padrão que não é mais sustentável, de uso dos recursos naturais e de finitude, já pegando aqui aquela ideia de relatórios dos limites do crescimento, a gente hoje precisa se reinventar, e se reinventar, obviamente, né, mantendo a satisfação das nossas necessidades pessoais, que cada vez mais crescem, mas a partir de novos paradigmas. E aí que a gente vem com essa proposta de que, se eu estou numa mudança de paradigma econômico, social, e agora em nível mundial, a gente já não consegue mais discutir isso unicamente entre nações, né? No primeiro momento, a gente trata a questão ambiental com os tradicionais instrumentos de comando e controle, uma nova uma possibilidade para quem não está muito familiarizado, né, com os instrumentos econômicos, com os instrumentos de controle ambiental, de gestão ambiental. Os instrumentos de comando e controle são aqueles que fixam normas, que fixam padrões, que estabelecem regras e, a partir de um determinado descumprimento, ele gera uma sanção. Então, são padrões diretivos de conduta, mas sempre ligados a um sancionamento caso você não cumpra. Então, trazendo aqui, né, os exemplos do Brasil, que eu acho que se aplicam também para Portugal, os padrões de qualidade, zoneamento, o próprio licenciamento ambiental. E isso requer um esforço muito grande do Estado, de monitoramento, de controle, de fiscalização. E como a professora Carla já colocou, a gente vê que eles não são super importantes, mas num determinado momento, quando a gente está falando de paradigma de mudança de desenvolvimento, de padrão de desenvolvimento, eles não são suficientes. E aí que entram os instrumentos econômicos, que são aqueles instrumentos que o Estado ele não te impõe uma conduta, mas ele, vulgarmente falando, ele lança mão de alguns subterfúgios para te induzir a determinado comportamento. E isso, quando colocado para a lógica ambiental, a gente pode trazer, né, através de subsídios creditícios, de isenções fiscais, de desonerações tributárias,
impostos diferenciados, a própria rotulação ambiental, as certificações para impor o comportamento, para direcionar o consumidor, por exemplo, para um produto que tem uma aferição da cadeia produtiva e de demanda, o sistema de depósito e reembolso, né, de você devolver, né? Então, a gente tem uma gama de instrumentos econômicos que estão colocados aqui à disposição, aqui só trazendo também alguns exemplos, tanto os instrumentos de comando e controle, né, que são colocados aqui, principalmente no controle da poluição, dos padrões de qualidade, mas também dos instrumentos econômicos com taxas e subvenções, dos próprios empréstimos subsidiados, a gente vai falar em alguns exemplos. E um ponto interessante é que, por mais que essa discussão seja muito de vanguarda atualmente, o uso de instrumentos econômicos ele foi pela primeira vez mapeado pela OCDE em finalzinho da década de 80, em 89 mais ou menos, e a OCDE monitora que mais de 180 instrumentos econômicos já eram utilizados por vários países. E a gente tem uma pesquisa no Brasil que foca isso particularmente na América Latina, uma pesquisa do Ronaldo Serô da Mota, que é um grande economista brasileiro, de 1996, uma pesquisa referencial. E ele já identifica, né, compara acho que 10 países da América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, e já em 96 ele identifica alguns desses instrumentos econômicos já sendo utilizados nas políticas ambientais. Principalmente aqui para uso dos recursos naturais, né, água, esgotamento sanitário, energia, resíduos e poluição. No entanto, o que se observa, né, nessa fase, nesse momento? Que os instrumentos e essa observação, já faço aqui a ressalva, que ela se perdura por mais alguns anos ainda. Os instrumentos econômicos, eles foram utilizados inicialmente com um viés fiscal, com um viés arrecadatório, e não necessariamente com um viés de proteção ambiental ou de indução de políticas públicas, por mais que, ou de indução de comportamentos, por mais que tivesse no fundo, né, essa intenção, não propriamente esse seria o objetivo final sendo alcançado. E o Brasil começa, a gente tem a nossa política de meio ambiente, né, em 81, ela é reformulada, ela está super vigente ainda, reformulada ao longo dos anos, mas a partir do desenvolvimento das nossas políticas ambientais, a gente já começa a desenvolver alguns instrumentos econômicos. A gente tem cobrança pelo uso da água, no sentido de reconhecer o valor econômico do bem, de tentar minimizar a escassez. A gente tem reduções e isenções fiscais para energias renováveis, tem benefícios tributários em áreas protegidas. O Brasil tem muitas áreas protegidas onde tem uma restrição de uso, e um estímulo, né, além da obrigação de conservar, um estímulo a isso, que eu acho que toca também no ponto que o Lissandro vai falar daqui a pouco, é a isenção de imposto sobre essas áreas. Servidão ambiental, cota de reserva ambiental, que são meios de você transacionar áreas florestais excedentes. Então, se eu tenho um déficit de área e o Lissandro tem área excedente, ao invés do Lissandro suprimir essa vegetação e fazer um uso alternativo do solo, eu tenho um instrumento econômico que a gente pode transacionar, eu alocar a minha área na dele, com isso eu tenho estímulo para que ele não faça essa supressão de vegetação. As taxas sobre as explorações de recursos naturais, da mineração, energia, hidrelétrica, linhas de créditos com juros subsidiados, e o nosso grande mote agora é o PSA, o pagamento de serviços ambientais, que o Lissandro vai falar. Mas até então, os exemplos que eu estou trazendo aqui, que são pontuais, óbvio que a gente tem outros, né? Eles são colocados também, os instrumentos econômicos são inseridos dentro de questões pontuais da nossa política ambiental, né? A água, a energia, as áreas protegidas. E um caso que eu gosto de trazer é quando a gente pensa numa conjugação desses instrumentos econômicos com instrumentos de comando e controle para, sim, fomentar uma política pública de alteração de paradigma de desenvolvimento.
E aí o Brasil tem um exemplo muito interessante, que é a inserção dos biocombustíveis na matriz energética. E a gente está falando de uma inserção de biocombustíveis na matriz energética da década de 80, que, claro, não começa com o mote ambiental, né? Ela começa com o mote de diminuir a dependência externa do petróleo, que a gente começa com o programa do PROAL, que é um substituto da gasolina, e depois, especificamente, mas o exemplo, né, o case que eu quero abordar, no início dos anos 2000, mais ou menos em 2005, a gente entra com o programa de inserção do biodiesel na matriz energética, para que o biodiesel ele substitua, esses são os programas que a gente tem, eu vou falar rapidinho aqui de 3 deles, mas era de biodiesel, para quem não conhece, é um similar do óleo diesel extraído a partir de óleos vegetais ou de gordura animal. Então, ele passa por um processo químico e é adicionado ao diesel, e com isso, só que eu tenho, né, além de uma diminuição de emissões de poluentes, o fato de vir de uma silvicultura, né, de uma plantação vegetal, eu tenho uma captação de carbono também nessa plantação. Mas ele pode vir, né, de diferentes tipos de plantas e tem uma tendência no Brasil a principal matéria-prima seja a soja e de uma concentração territorial dessa plantação. Então, assim, pensar também e inserir o biodiesel como componente do diesel em percentuais dentro da matriz energética significava também um problema social a ser administrado. Eu tinha um risco de monocultura, eu tinha um risco de concentração espacial dessa expansão. Como é que eu iria diversificar as minhas matérias-primas? Como é que eu iria fazer inclusão social? Como é que eu consigo promover o desenvolvimento regional? E aí, essa política de biodiesel que começou, do Programa Nacional, que começou a ser desenvolvido em 2005, na verdade, ele traz para a gente alguns instrumentos econômicos muito interessantes, uma conjugação de instrumentos econômicos muito interessante. Obviamente, né, aliado com os instrumentos de comando e controle, mas a gente tem a gente tem linhas de financiamento e incentivos creditícios, dependendo que a taxa de juros ela vai aumentando à medida que vai aumentando o porte da empresa. Então, eu tenho taxa de juros e condições de financiamento mais acessíveis para empresas menores, para fomentar essa inclusão social. E além disso, né, se eu sou um investidor, eu vou investir em X ou em Y, dependendo da taxa de juros, eu posso escolher pelo investimento tal em detrimento de outro. Ela traz uma tributação diferenciada conforme de quem você está adquirindo, se é um agricultor familiar ou se é uma indústria de maior porte, e do tipo de matéria-prima, né? Se é oriundo de soja, ou se é oriundo de mamona, ou se é oriundo de palma. Então, ela faz uma conjugação que, no final das contas, eu tenho, caso eu adquira de agricultor familiar, que está situado no Nordeste brasileiro, que é onde eu quero expandir a minha área, e ele ainda plante e seja oriundo de palma, minha tributação vai a zero. Se eu vou para o Sudeste, que é uma região onde eu não tenho interesse, né, já está bem desenvolvida, não tenho interesse de fomentar isso. É uma indústria de maior porte, a minha oneração vai maior. Então, ela fomenta, ela garante a demanda, né? Ela garante o mercado consumidor também dos pequenos, ainda com subsídios. E faz isso através de um selo social, que era chamado selo biocombustível, agora é selo biodiesel, combustível social, e onde se certifica e se reconhece essas indústrias e esses fornecedores e essas cadeias produtivas. Então, com isso, a gente consegue essa redução, essa introdução, ela também foi gradual ao longo dos anos, mas foi uma experiência muito bacana que os percentuais eles acabaram sendo adiantados. Com os instrumentos econômicos funcionaram muito bem no primeiro momento, as minhas metas, né, de 3%, 4%, que estavam previstas um pouquinho mais para frente,
foram adiantadas. E a gente tem impactos muito positivos, assim, tanto na redução do CO2, quanto além dos impactos sociais do programa, da agricultura familiar, de inclusão social, de diversificação da produção. Claro que a soja ainda domina o mercado, mas a gente conseguiu fazer essa introdução. A gente tem números muito bacanas, né, de redução de emissões, de emissões evitadas de CO2 a partir desse componente. Só no estado do Rio de Janeiro, que é um estado mais ou menos do tamanho de Portugal, de 2005 a 2030, de 2005 a 2000, que é o dado, a gente tem uma projeção de emissões evitadas de 704 mil toneladas de CO2 só da frota pública, só da frota de ônibus. E, para além, a gente ainda já consegue observar, por exemplo, algumas pesquisas feitas na região metropolitana de São Paulo, que é uma região que sofre muito aí com a questão da poluição do ar, as externalidades com impacto na saúde. Já se observa a redução de doenças atreladas à poluição do ar. E também, assim, uma externalidade super positiva do programa que vem a partir dessa combinação de instrumentos econômicos. Já estou caminhando para o fim, professora Carla. Ainda na sequência, aqui do nosso programa de inserção de biocombustíveis, a gente tem o Renova Bio, que é uma nova fase dessa política de biocombustíveis. Então, o Brasil, a partir do Acordo de Paris, a gente tem as NDCs com as nossas metas de descarbonização. E o que acontece agora é nas indústrias de biodiesel, eu tenho parâmetros de qualidade, de eficiência dessas transações, dessas operações, e aí eu certifico essas indústrias e também toda a cadeia produtiva, né, com as emissões evitadas. Na verdade, as metas de descarbonização são para os produtores e para os distribuidores de combustíveis fósseis, e aí cada um a partir do seu percentual naquele ano. Então, quando eu crio essa certificação, eu já tenho quem tem que diminuir, quem tem que atingir a meta, compra essa certificação e eu faço esse mercado cruzado dentro do próprio setor de biocombustíveis. Então, basicamente, né, as usinas produtoras, elas emitem os CRBios, as distribuidoras compram e, ao venderem nessas usinas, elas têm um crédito ainda adicional pela sua produção. E, por fim, a outra iniciativa aqui do Brasil que eu gostaria de destacar, não vou nem me alongar muito, mas é o ICMS verde. Na verdade, aqui, se eu falei, então, de uma inserção de uma política de mercado, o ICMS é outro ponto interessante, porque ele trata de tributação entre entes federativos. Eu estou falando público, então ele é um imposto estadual, cujo percentual é repassado para o município. E aí eu tenho alguns critérios para poder... alguns critérios já são pré-determinados e outros critérios o próprio Estado define qual que ele vai utilizar. E desde o finalzinho da década de 90, a gente começa no Brasil a usar critérios ambientais. Então, percentual de área protegida, manancial de água, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos, remediação de lixões. Aí cada estado define seus critérios, e isso, na verdade, assim, no final das contas, eu tenho um bolo de aqui, só para ilustrar, né, o estado do Rio de Janeiro, os critérios. Eu trouxe particularmente esse exemplo, mas a gente já tem cerca de 20 estados no Brasil que adotam o que a gente chama de ICMS verde, ou ICMS ecológico, que é usar critérios ambientais como critério de repasse para a distribuição do ICMS para os municípios. E à medida que eu faço, vai ser como se no final do ano eu tivesse um tanto de dinheiro para repassar, pegar o estado do Rio de Janeiro para 92 municípios. E eu elenco critérios e esses municípios pontuam nesses critérios quem tem mais área protegida, quem tem manancial de água, quem investiu em tratamento de esgoto, quem investiu na sua adequada de resíduos sólidos, e eles ranqueiam entre eles mesmos. Então, acaba sendo uma disputa entre eles. E, obviamente, quem desempenha melhor, né, as questões ambientais, ele vai melhor, recebe mais, e com isso a gente tem aqui
dentro exclusivamente da tributação, da distribuição de recursos tributários, de receitas tributárias, uma possibilidade de indução de condutas por parte dos municípios para que invistam nas questões ambientais. Então, basicamente, professora Carla, aqui nisso, eu deixo aqui para vocês também a apresentação, só mostrando no estado do Rio de Janeiro como a gente conseguiu avançar desde 2010, quando esse critério começou a ser implementado, né? No aumento do percentual de áreas protegidas, no aumento da destinação adequada de resíduos, que esse ainda é um problema muito comum no Brasil, e também tratamento de esgoto, então isso foi bem interessante. Então, só para as nossas considerações finais, eu acho que os instrumentos econômicos são, sim, um grande instrumento, uma grande arma aqui dessas novas oportunidades de mercado. Cada vez mais o Estado tem um papel, a gente está voltando para esse papel de regulação estatal, de inserção do Estado na economia. Então, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane Jacques, duplamente pela apresentação muito elucidativa, sintética, mas ao ponto, e sobretudo também por ter cumprido o tempo, rigorosamente 20 minutos da apresentação. Eu vou passar agora então ao professor Luciano Jorge Sequeira, que vai pegar na deixa da professora Cristiane e vai falar de pagamento por serviços ambientais e ecossistémicos, e relativamente o que interessa sobre a maneira de Portugal, porque nós estamos agora a dar primeiros pequeninos passos. Certamente vamos ter muito a aprender com o Brasil. Professor Lissandro, quando quiser. Bom dia a todos e todas. Gostaria inicialmente de dizer que é uma grande honra estar aqui nesta casa, pessoas tão queridas e ilustres, para poder compartilhar algumas reflexões sobre direito ambiental. Agradeço a minha professora e grande amiga, professora Carla Amado Gomes, ao longo mais de décadas, tenho aprendido muito com tanto conhecimento, temos tido bons diálogos dos direitos portugueses e brasileiros. Agradeço o convite para estar aqui, o que faço também aos meus colegas Alexandre Burma, Talba e Cristiane, aqui representando a diretoria da União Brasileira de Advocacia Ambiental, que eu tanto admiro e faço parte. Cumprimento aqui também meu colega de mesa, Paulo, que já é um amigo de longa data, já tivemos várias conversas sobre direito, uma das grandes autoridades, tenho aprendido muito ao longo desses anos com a sua visão sobre direito da saúde e medicamentos também, já há alguns anos que nos tornamos amigos. Pois bem, bom dia a todos e todas que estão aqui, aqueles que nos assistem pela transmissão. A Cristiane já me poupou muito aqui do meu trabalho introdutório, né? Já falando da lógica, né, dos instrumentos, o confronto até com as políticas e os instrumentos de comando e controle. Então, quanto a essa primeira parte, eu acho que eu não preciso me alongar, já foi muito feliz e muito profunda, mas a minha apresentação aqui ela vai tocar um pouco nesse confronto, né, introdutório entre comando, controle e instrumentos. Ou seja, mas gostaria aqui, colega Cristiane, talvez de trazer um pouco a principiologia, só um pequeno complemento, ou seja, eu vou conversar com vocês aqui a partir desses três princípios, uma trilogia envolvendo o poluidor pagador, a reparação e o protetor recebedor. Nesse primeiro bloco de comando e controle, nós temos aqui a lógica tanto do poluidor pagador quanto da reparação, entendendo aqui do ponto de vista mais específico o poluidor pagador como aquele princípio que vai direcionar situações de impacto ambiental e a reparação enquanto princípio que vai direcionar a responsabilidade civil
ambiental, ou seja, a obrigação de reparar danos e a obrigação de compensar impactos, né? Entendendo o impacto nesse sentido estrito sensu como aquele impacto lícito, autorizado, avaliado. Pois bem, nesses dois casos, nós estamos, como bem disse a doutora Cristiane, com situações de comando e controle, induzindo comportamentos, estabelecendo padrões, o licenciamento ambiental, avaliação de impacto, todos os instrumentos no Brasil previstos no artigo 9º da Lei 6938, que lá no Brasil instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. E a reparação como um dos pontos, né, do tripé da responsabilidade ambiental, em que se prevê para aquele que causa o dano, tanto a responsabilidade administrativa, comando e controle sancionatório administrativo, a responsabilidade penal, comando e controle punitivo, e, além disso, a obrigação de reparar, né, que não tem um conteúdo sancionatório, mas também de uma óbvia indução do comportamento ali repressivo. Pois bem, de outro lado, esses instrumentos são importantes. E eu não vejo aqui, Cristiane, que nós possamos criar confrontos entre eles, eles se complementam. E a partir do momento que os instrumentos de comando e controle demonstram alguma ineficácia em situações, como situações em que compensa mais, entre aspas, né, compensa mais o crime do que a adequação, eu começo a ter lugares em que, situações em que o comando e controle se torna inefetivo, ou seja, especialmente num país como o Brasil, de dimensões continentais, com a impossibilidade do Estado estar a todo tempo em todos os lugares. Ou seja, a fiscalização, ela demanda, né? Ela demanda tecnologia, mas ela demanda, sobretudo, uma estruturação gigantesca do Estado. E aí eu tenho esse outro instrumento que ele tem um caráter bem mais pedagógico do incentivo. Até com uma criança é melhor dialogar, né? Ou seja, é claro que os pais têm ali aquele dever educativo e, às vezes, impondo sanções, né? No Brasil, nós falamos dos castigos, né? Mas funciona muito mais o que também a gente denomina lá os combinados, ou seja, a cada ação proativa, a cada ação adequada, você tem ali possibilidades premiais. E é com isso que a gente trabalha, a Cristiane já trouxe aqui um leque enorme que nós temos de instrumentos econômicos. Bom, mas cabe a mim aqui tratar mais especificamente dos pagamentos por serviços ambientais. É um instituto que, na prática, não é tão novo. A gente tem vários exemplos ao longo da história, um marco temporal até desses instrumentos econômicos em meados da década de 80, mas em outro país, como aqui, na região de Catskill, no condado de Greene, em Nova York, o município de Nova York gastava muito tratando a água que chegava para o abastecimento. E parte dessa poluição do rio, não necessariamente ilícita, ela é decorrente de práticas agrícolas, pecuárias, culturalmente arraigadas no condado de Greene, a 200 quilômetros a montante de Nova York. Pois bem, numa lógica de indução de comportamento, o município, com mais dinheiro, né, de Nova York, começa a fomentar novas práticas sustentáveis no condado de Greene. E com isso, né, práticas como construção de pontes para a travessia de animais que atravessavam o rio que abastece Nova York, tanques para estocagem de estrumo e até mesmo investimento no sistema de saneamento daquele condado. E com isso, em um período de 20 anos, o investimento, e aqui nesse caso, em 20 anos, de 1,5 bilhão, gerou uma economia de 10 bilhões de reais para o município. Então, é uma lógica financeira, mas uma lógica indutora de comportamento, que nada mais é na prática do que o pagamento por um serviço ambiental prestado por essa comunidade agrícola localizada nos 6 quilômetros de montante. Bom, no Brasil, nós temos uma previsão dos instrumentos econômicos na Constituição da República, no artigo 170, em que prevê um tratamento diferenciado de acordo com o grau de impacto de produtos e serviços, produtos ou serviços. Então, a partir dessa base constitucional, nós temos também na Política Nacional de Meio Ambiente, ao lado, né, de outros instrumentos, como padrões de qualidade, licenciamento ambiental e também avaliação de impacto,
os instrumentos econômicos, né? E a nossa lei ela chega até o detalhamento exemplificativo, como a concessão florestal, a servidão, seguro ambiental e outros. Entre esses outros está o pagamento por serviços ambientais, que é, no âmbito da legislação federal brasileira, mencionado no novo, já antigo Código Florestal de 2012, como uma das possibilidades de apoio técnico e financeiro a proprietários rurais. Pois bem, mas a grande novidade no Brasil, depois de anos de tramitação, foi a aprovação e a publicação em janeiro de 2021 da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Gerava-se uma grande expectativa por essa nova política. Ela é publicada e ela tem alguns méritos. Entre os méritos, o que estava muito à mercê de construções doutrinárias e exemplos práticos, ora municipais, ora estaduais, em setores diferentes e, de certo modo, com alguns antagonismos, a lei traz como conceituação legal. E, de certo modo, tem um grande valor que num território, num estado brasileiro, de 27 estados, e só o nosso estado, eu sou de Minas Gerais, em que temos 853 municípios, o professor Tauro está aqui representando a Associação Nacional dos Municípios Brasileiros, né? Ou seja, dentro de uma lógica de competência administrativa comum, nós temos uma série de possíveis divergências na aplicação de qualquer instrumento de política ambiental. Então, a lei tem esse mérito de dar homogeneidade a institutos jurídicos. E aí ela conceitua os serviços ambientais como aquelas iniciativas individuais ou coletivas que podem trazer melhorias, ganhos ambientais para o meio ambiente. Ora, que a questão, obviamente, que a questão ganho, ela passa por uma avaliação técnica. O que é ganho, né? Ou seja, o que é melhoria de qualidade ambiental, seja na conservação, seja na preservação ou até mesmo na reparação. Pois bem, os serviços ecossistêmicos, de outro lado, são os benefícios que a sociedade tem com a melhoria daquela qualidade ambiental, ou seja, são serviços prestados pela natureza, né? O abastecimento de água, o ar puro, ou seja, uma série de benefícios que nós extraímos dos nossos ecossistemas. E também o conceito do pagamento, deixando claro que é uma relação voluntária em que eu tenho alguém que paga e alguém que provê, alguém que presta esses serviços mediante condições previamente acertadas. Então, ou seja, aqui a lei ela não vincula o pagamento de serviços ambientais apenas a uma relação pública. É possível que tenhamos, sim, relação entre privado, em que um privado paga para outro proteger. Então, se eu tenho, de um lado, recursos financeiros, de outro, a possibilidade de ganhos, foram já também trazidos alguns exemplos pela professora Cristiane. Bom, outro ponto relevante da lei. Havia uma grande discussão, na verdade a discussão existe até hoje, né? A lei não aplaca as discussões doutrinárias, a lei não elimina, pelo contrário, algumas leis elas fomentam mais discussões entre estudiosos, mas havia uma grande discussão se o pagamento por serviços ambientais poderia beneficiar aquele que apenas cumpre a norma, ou seja, se a pessoa está apenas cumprindo o que é determinado pela lei, ou seja, pelo comando e controle, se ela teria o direito a receber algum pagamento apenas por cumprir a lei. Bom, no Brasil, no Código Florestal, nós temos dois institutos jurídicos, a área de preservação permanente e a reserva legal, né? A APP, a área de preservação permanente, como aquela imposição de proteção, por exemplo, de matas ciliares no entorno de nascentes. E a reserva legal, um percentual em que há apenas o manejo sustentável, um percentual da propriedade rural, que em regra no território nacional é de 20%, na região da Amazônia Legal de 80%. Bom, a lei traz essa possibilidade, que mesmo nas áreas de preservação permanente e reserva legal, o proprietário ou o possuidor possa ser beneficiário de um pagamento por serviço ambiental, até mesmo para que consiga, em determinadas situações, proteger aquelas áreas ou até mesmo reflorestá-las. Então, ou seja, quem ganha com isso é o meio ambiente, e não apenas aquela pessoa que é beneficiária daquela adequação legal. Bom, outro benefício, outro ponto positivo da lei
ela destaca que os valores recebidos como pagamento por serviço ambiental, eles não integram a base de cálculo de imposto de renda, e falando aqui numa lógica sem considerar a reforma tributária, será objeto de outro painel, mas no sistema tributário vigente hoje no Brasil, tanto, e aí a lei só poderia mencionar, como é uma lei federal, os tributos de cobrança pela União Federal, então ela menciona que não, aquele que recebe pagamento dos serviços ambientais, ele não estaria na base de cálculo, seja do imposto de renda, seja da contribuição social sobre o lucro líquido, ou outras contribuições com PIS, PASEP, Seguridade Social, a COFINS. Pois bem, esses são pontos que eu destacaria aqui, professora Carla Amaro, como pontos positivos trazidos pela lei. Mas, de outro lado, eu tomo a liberdade de compartilhar algumas reflexões aqui com os colegas em torno da mesma lei. Me parece que a lei exagera em detalhar o que já vem sendo realizado de modo muito simples na prática. Alguém que tem dinheiro paga para alguém que quer proteger. E a lei, ao prevê a estruturação ou a gestão por um órgão central. Tudo que é central num país com 27 estados e mais de 5 mil municípios, qualquer centralização me parece ser negativa. Além disso, cria-se um programa federal de pagamento por serviços ambientais e um cadastro nacional de pagamento por serviços ambientais. Ou seja, o que seria voluntário, o que admite-se até entre dois privados, eu começo a ter uma centralização. Então, a partir do momento que cria-se essa arquitetura muito sofisticada para um programa que deveria ser simples, eu acho que nós corremos um grande risco de ineficiência de uma lei em relação à atuação prática. E uma lei que, apesar de publicada em janeiro de 2021, 3 anos depois, já iremos completar 4 anos da sua vigência, não foi ainda regulamentada. Então, não se sabe ainda como será o cadastro, o programa ainda está engatinhando e uma série de demandas de regulamentação dessa lei. Ou seja, cria-se uma expectativa que era positiva, ela passa a ser a negativa na ausência da regulamentação. Bom, também aqui, a lei fala de modalidades de pagamento. E aqui eu acho que também é um grande pecado da lei. Ao listar modalidades, ainda que esse é o texto mesmo de um dos artigos, ela possa dizer, entre outras, mas o entre outras desde que aprovado pelo órgão gestor. Então, o entre outras não está na voluntariedade de situações que podem ser bem encontradas por particulares. Só para dar um exemplo prático de uma relação particular, há uma região no estado da colega, no estado hoje, né, de moradia da colega Cristiana, no Rio de Janeiro, em que há talvez mais de 15, quase 20 anos, houve um grande desastre de deslizamento de terra na região de Angra dos Reis. Até um hotel foi soterrado, pessoas vitimadas, e a partir da identificação que a causa daquele deslizamento teria sido a supressão de vegetação, a montante de onde estava instalado o complexo turístico de pequenas pousadas e hotéis, proprietários do setor hoteleiro começaram a pagar para proprietários e poceiros a montante para que eles tirassem ou deixassem de ter uma pecuária de subsistência e, portanto, o desmatamento para recompor a vegetação e assim fixar o solo, ou seja, assim manter uma estabilidade sólida. Essa é uma relação essencialmente privada e ela não depende do legislador para dizer se pode ou não pode, qual é o modelo aqui de pagamento por serviços ambientais. Então, me parece aqui que o legislador, ao tentar exemplificar, mas vinculando e limitando as novas possibilidades, ele erra do ponto de vista de limitar o que, na prática, poderia ser estendido. Bom, outro ponto aqui limitador. Serão passíveis de recebimento de pagamento por serviços ambientais imóveis privados, desde que situados na zona rural inscritos no CAR, situados em zona urbana que estejam em conformidade com o plano diretor. E RPPNs, reservas particulares de patrimônio natural, zonas de amortecimento, corredores ecológicos. Ao criar limitações, eu deixo de fora de um benefício cujo, na verdade, cujo destinatário
é a sociedade, cujo destinatário é o meio ambiente. Então, aqui nós estamos em situações em que, por um detalhe burocrático, aquele proprietário ainda não está cadastrado no CARD. Ou talvez em algum município em que o plano diretor ainda não está aprovado. E aí aquele proprietário situado na zona urbana, ele vai se ver fora do pagamento do serviço ambiental porque o município ainda não tem uma estrutura. Então, ou seja, são limitações que inibem a ampliação de um instrumento tão importante como esse, de indução de novas práticas sustentáveis. Bom, outro ponto limitador vedação de aplicação de recursos públicos, ou seja, quando o pagamento de serviços ambientais é feito pelo poder público, a pessoas físicas e jurídicas inadimplentes, com termo de ajustamento de conduta ou termo de compromisso. Bom, a inadimplência aqui, ela significa um não pagamento, mas aqui eu tenho uma série de possíveis problemas práticos daquele que é inadimplente, mas está discutindo o cumprimento ou a exigibilidade desses termos de conduta ou termos de ajustamento de conduta. Então, mais uma vez, eu limito, que eu excluo de uma possível política pública centenas, dezenas, milhares de pessoas que podem se beneficiar e não estão apenas por uma questão burocrática. Da mesma forma, referente a áreas embargadas pelos órgãos do CISNAMA. Os órgãos do CISNAMA são os órgãos e entidades municipais, estaduais e federais. Pode haver, por um motivo que não diretamente relacionado à qualidade ambiental, aquela área possa estar embargada e também se veja excluída de um programa que pode se tornar tão relevante como esse. Bom, aqui do ponto de vista prático, a lei dá e tira. Ela tira da base de cálculo o pagamento do serviço ambiental, da base de cálculo dos tributos federais, como o imposto de renda. Mas, ao mesmo tempo, condiciona que somente quando o PSA, o pagamento do serviço ambiental, for pelo poder público, ou sendo por privados, particulares, desde que ele esteja no Cadastro Nacional de Pagamento dos Serviços Ambientais. Na verdade, é uma emenda de uma conduta da Receita Federal publicada, em que a Receita reafirma os termos da lei. Como o cadastro, passados 3 anos, quase 4, ainda não foi regulamentado, hoje a relação entre particulares ela não tem o benefício fiscal previsto na lei. Ou seja, também aqui a própria desorganização na regulamentação da lei provoca esse prejuízo a esses beneficiários de pagamento de serviços ambientais na relação de particulares. Bom, e aqui, já caminhando para a parte final da minha reflexão, eu queria trazer para vocês alguns exemplos que são simples. Então, por isso que assim, a minha crítica à lei é criar uma estrutura muito sofisticada para algo cuja ideia, cuja essência é muito simples, de investimentos no meio ambiente. Eu estou tratando aqui com indução de comportamento na lógica do benefício. E aqui eu trago do meu estado 2 programas que já existem há anos, independentemente da lei federal, da política nacional, que é o Bolsa Verde, pelo qual o Estado separa no seu orçamento determinados recursos para que proprietários ou possuidores possam apresentar. E aí se cadastram, concorrem a acessar esse fundo com recursos para reflorestamento, recuperação ou preservação de áreas verdes. E o Bolsa Reciclagem. A lei trata muito pouco disso, ela apenas faz uma menção de propriedades em área urbana, mas é importante destacar quando falamos em serviços ambientais, nós não podemos deixar as áreas urbanas de lado. Ou seja, os serviços ambientais praticados nas cidades são importantíssimos do ponto de vista do ganho de qualidade ambiental. E aqui a gente tem um benefício a associações de catadores mesmo, catadores de papel, de plástico, de lixo reciclável, que se organizam e, portanto, são induzidos a esse comportamento, recebendo benefícios desse programa Bolsa Reciclagem. Bom, é importante que uma lei como essa, inovadora, não crie prejuízo, né? Aqui, por exemplo, nós temos já, em um dos setores, que é esse programa Produtor de Água, que é regido no Brasil pela Agência Nacional de Águas, praticamente 730 produtores recebendo pagamentos
um universo de quase 20 milhões de reais. Então, é muito importante que novos regulamentos não prejudiquem o que está funcionando muito bem. E para fechar, com um exemplo, talvez que tenha tido mais destaque no Brasil, um exemplo local, o município de Extrema, no Brasil, ele fica na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. É uma pena que o colega Werner não tenha chegado, mas eu ia mencionar para ele que a água consumida por São Paulo vem de Minas, então entre estados seria uma boa lógica no pagamento dos serviços ambientais ao estado de Minas, mas por uma questão geológica, essa água nasce na Serra da Mantiqueira e corre não para Minas, e sim para São Paulo. Esse município mineiro, na extrema do estado, ele é um município responsável pelo abastecimento do sistema Cantareira, que abastece quase 10 milhões de pessoas em São Paulo. Pois bem, por uma iniciativa municipal, foi criado esse programa Conservador das Águas. Foi um programa que aqui vocês conseguem ver as imagens de 2007 e 2014, em que possuidores e proprietários eram incentivados a recuperar inicialmente matas ciliares de nascentes, depois matas ciliares ao longo dos cursos d'água, e aqui, a partir dessa recuperação de áreas de preservação permanente, aqui um ponto, era uma obrigação legal desses proprietários e possuidores, talvez por uma não educação ambiental e por falta de recursos, a partir do momento que tiveram incentivos, todos aderiram a esse programa pelo qual os proprietários e possuidores receberam uma bolsa pela qual eles tinham recursos, suporte técnico para fazer isso, mudas, sementes, cercamentos para conseguirem cumprir a legislação, né? Uma outra imagem comparativa dos dois quadros, né? Cada uma evolução em apenas 7 anos, e com isso o aumento da quantidade, da disponibilidade de recursos hídricos nessa região. A gente tem uma expressão nos reservatórios de água que abastecem as grandes cidades do Brasil. No período de seca, o receio de toda a população é chegarmos ao volume morto. E aí, nesse caso, o lema desse programa é que quem mantém a floresta viva não precisa do volume morto. Essa é a grande lição que esse programa nos dá. Só para encerrar muito rapidamente as minhas reflexões, o PSA ele deve ser simples, ele deve ser perene, há uma necessidade de garantia de recursos financeiros, é preciso também que aquele serviço tenha uma efetividade ambiental e eles tenham alguma aderência com as políticas públicas para que dialoguem também com as iniciativas do poder público. Eu fico à disposição, essa apresentação vai ser compartilhada com a professora Carla e os meus contatos seguem aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Alessandra. Desde a primeira vez que eu ouvi já há alguns anos em Belo Horizonte, só tem melhorado. Por isso é uma grande satisfação que esteja nesta mesa e ter compartilhado as suas reflexões connosco. Para terminar a nossa mesa sobre instrumentos económico-financeiros, vamos aqui ouvir o Clino Paulo Antunes, que nos vai falar sobre análise económica da utilização de recursos. Senhor doutor, quando quiser. Não. Você perguntar, você fala da praia? Ora, então, muito bom dia a todos.
queria começar por agradecer à organização da conferência, na pessoa da professora Carla Amado Gomes, pelo amável convite que fez o favor de dirigir, e com muita honra, e venho então falar um pouco sobre a análise económica dos recursos. O plano da exposição, no fundo, tem duas partes, portanto, tem uns aspectos gerais e depois tem então uns aspectos relativos aos recursos naturais. Devo dizer que relativamente aqui à primeira parte, os meus colegas de painel já fizeram o favor de me adiantar o trabalho, portanto já tenho a tarefa muito facilitada, mas então um dos aspectos que eu vos queria referir é que do ponto de vista da análise económica do direito, um dos problemas que a questão ambiental suscita é então a diferença entre o valor privado e o valor social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, geralmente, quando nós compramos um produto, ele tem incorporados os custos de produção e a margem do produtor, mas, na maior parte dos casos, não tem incorporado o valor ambiental, ou seja, o valor que determinado recurso representa para a sociedade. E, obviamente, que essa diferença corresponde naturalmente a uma externalidade negativa, não é? E que, como é um aspecto que escapa ao mercado, obviamente que é difícil calcular o valor dessa diferença, dessa externalidade negativa. E, portanto, uma vez que não é quem adquire o produto que paga esse valor incorporado no preço, obviamente que esse valor é difundido por toda a sociedade, ou seja, a sociedade que difusamente suporta todo esse encargo. E, portanto, a maneira de garantir que essa externalidade negativa seja internalizada, ou seja suportada pelo produtor ou pelo consumidor desse produto, obviamente que essa internalização passa então por um conjunto de possíveis modos de internalização. Um deles é esta possibilidade de expropriar a atividade externalizadora, passando o Estado a desenvolver a atividade, mas a um nível ótimo social. Depois, a outra possibilidade é esta que já falámos aqui, que já foi falada aqui de manhã pelos meus colegas de painel, é então a possibilidade da regulação e o command and control, não é? Portanto, o Estado define quais são as atividades que podem ser exercidas, que não podem ser exercidas, em que termos é que podem ser exercidas. E fiscaliza o cumprimento dessas atividades e o cumprimento, então, das regras que são definidas. Mas, obviamente, que tanto esta possibilidade de expropriar como a possibilidade de regular atividades externalizadoras são intervenções do Estado que, efetivamente, conduzem a uma redução muito importante da liberdade de iniciativa económica por parte dos operadores económicos. E, portanto, é cada vez mais reconhecido que as formas mais adequadas e mais eficientes de internalizar então estas externalidades negativas na área do ambiente será então o estabelecimento de incentivos ou desincentivos económicos a estas atividades. E então, uma das formas então de incentivos serão então os tributos. Geralmente são designados tributos pigovianos, em homenagem ao Arthur Cecil Pigou, que pela primeira vez propôs a adoção deste tipo de incentivos. No fundo, estes tributos diminuem a diferença entre o valor privado e o valor social dos bens ambientais. Para serem eficientes estes tributos, o seu montante deve ser igual
à externalidade marginal causada por cada unidade de produto, produzida a um nível eficiente. Obviamente que, funcionando bem o tributo, o produtor tenderá a produzir menos, portanto a externalizar menos. Também o próprio consumidor tenderá a pagar mais por menor quantidade de produto e geralmente é reconhecido que estes tributos têm um duplo benefício. Por um lado, porque permitem a arrecadação da receita, mas, por outro lado, também permitem um aumento da eficiência ambiental e económica. E depois temos outra forma de intervir ou de estabelecer incentivos, outros incentivos, que é a criação de mercados. E então, o que é que pode ser a criação de mercados? Podem ser pelo menos três figuras diferentes. Por um lado, a criação de mercados de cotas negociáveis. Por outro lado, a intervenção nos preços. E, por último, a criação de seguros de compromisso. O que é que são, então, estes mercados de cotas negociáveis? É a atribuição, ao fim e ao cabo, a cada produtor, cada poluidor, a cada externalizador, ou a cada extrator de recursos, por exemplo, uma determinada cota máxima para o exercício da sua atividade. E esta cota máxima é passível de ser transacionada, ou seja, os próprios operadores económicos podem transacionar entre si as respectivas cotas ou parte delas. E porquê é que isto é economicamente eficiente? É economicamente eficiente porque, por um lado, os produtores mais eficientes tendem a desenvolver processos produtivos mais amigos do ambiente, na medida em que o custo desses processos produtivos mais amigos do ambiente sejam menores do que o valor de transação da cota. Ou seja, se eu pago 10 para alterar o meu processo produtivo de forma amiga do ambiente, e se eu posso vender a minha cota a 15, obviamente que eu tenho todo o interesse em proceder a essa modificação de um processo produtivo, vendo a minha cota e ainda fico com dinheiro. Além disso, há também um outro aspecto que é importante, porque a atribuição destes direitos de propriedade, no fundo destas cotas, permite que cada titular de cotas trate a sua cota de atividade como sua e, portanto, de uma forma mais eficiente. Além disso, este mercado de cotas negociáveis também permite que os produtores menos eficientes possam comprar as cotas aos concorrentes, mas se essa aquisição de cotas, por exemplo, sejam cotas anuais, se forem repetidas durante algum tempo, obviamente que o custo de oportunidade dessa aquisição acaba por, a longo prazo, incentivar a que eles próprios adotem processos produtivos que sejam mais amigos do ambiente. Esta atribuição de cotas pode ser onerosa ou gratuita. Quando é onerosa, é geralmente atribuída através de leilões. Nós temos um exemplo na União Europeia, que é o mercado de cotas de licenças de emissão da União Europeia e, portanto, é francamente uma alternativa aos tributos pilovianos. A intervenção dos preços, no fundo, significa o que é a possibilidade de aumento do preço quando o bem ambiental esteja subvalorizado, a possibilidade de concessão de um subsídio quando o preço deixa abaixo de determinado limite, ou também a possibilidade de sustentação do preço ex ante com o objetivo de manter o mercado. E o que é que são, então, os seguros de compromisso? Os seguros de compromisso, no fundo, consistem na criação de apólices de seguro, em que o que a companhia de seguros garante é a possibilidade do risco de incumprimento pelo produtor dos compromissos assumidos perante as autoridades públicas. No fundo, é criado um mercado de transferência de responsabilidade do produtor para a companhia de seguros. O prémio de seguro geralmente reflete o risco de incumprimento por parte do operador ou o risco de dano ambiental
e esse mesmo prémio constitui um incentivo para o operador no sentido de adotar práticas mais amigas do ambiente. Obviamente, quanto mais amigas do ambiente forem os processos produtivos, menos o operador pagará de prémio de seguro. Muito. Já foi falado aqui hoje de manhã pela doutora Cristiane a questão das recomendações da OCDE. A OCDE recomenda que a internalização das externalidades negativas obedeça aos princípios do poluidor-pagador e do utilizador-pagador. Também recomenda que essa internalização seja concretizada através deste conjunto de instrumentos económicos que aqui estão. Os tributos, nós já referimos, são os tributos peruvianos, os subsídios, e no fundo os subsídios visam incentivar os poluidores a alterar os seus comportamentos de modo a cumprir as normas ambientais. Por exemplo, em Portugal temos o incentivo ao abate de automóveis antigos, automóveis velhos, não são antigos, não é? De modo a incentivar que as pessoas comprem novos carros e mais amigos do ambiente. Há também, por exemplo, um incentivo à aquisição de janelas eficientes para garantir a economia de energia, não é? Obviamente há uma crítica importante a estes subsídios, é que no caso dos tributos quem suporta o encargo é o incumpridor, é o externalizador, ao passo que nos subsídios quem suporta o respectivo encargo é toda a sociedade, não é? E portanto esta é uma crítica importante. Estes subsídios podem ser de três tipos, pelo menos. São subsídios de fundo perdido, são empréstimos com juros bonificados, ou então benefícios fiscais, já aqui foi falado hoje de manhã também. A professora Cristiane também falou nos sistemas de depósito com retorno. O que é que isto é? Estão normalmente associados à recolha de embalagens ou de vasilhame, em que no fundo a pessoa paga, quando adquire o produto, paga um montante para o vasilhame ou para a embalagem, e se devolver essa embalagem ou vasilhame, recebe de volta essa taxa. Se não devolver, o valor da taxa é afeto aos sistemas de recolha de resíduos. Também já vos falei então aqui na criação de mercados, e a OCDE fala ainda em incentivos financeiros à execução de normas ambientais. O que é isto? No fundo, consiste em penalizações financeiras pelo incumprimento. No fundo, são as coimas, as multas pelo incumprimento de normas ambientais. E já aqui foi falado há pouco, penso pelo Lissandro, que por vezes a vantagem em incumprir é maior do que o pagamento da coima. O que eu entendo é que de facto a aplicação das coimas deve ser proporcionada à vantagem que o externalizador obtém com o incumprimento. Mas há também incentivos financeiros preconizados pela OCDE, que são as recompensas pelo cumprimento. E, no fundo, em que é que isto consiste? No fundo, são quantias que são entregues pelo operador económico às autoridades como garantia do cumprimento. No fundo, é depositar determinada garantia para garantia do cumprimento. Se o operador cumprir, essa garantia é devolvida. Não havendo cumprimento, obviamente que não há devolução e, portanto, o operador perde então esse valor. Quanto à segunda parte daquilo que vos queria falar, mais relacionado então aqui com os recursos naturais. Obviamente que esta matéria dos recursos naturais partilha também o problema geral da diferença entre o valor privado e o valor social. Mas depois suscita outras questões, como seja então a suficiência dos recursos para satisfazer a procura e para abastecer as necessidades da sociedade. Levanta problemas ao nível da solidariedade intergeracional,
E, no fundo, do que é que se trata? Trata-se de não esgotar os recursos de modo a permitir o seu uso pelas gerações futuras. Suscita também problemas de avaliação da suficiência dos recursos, e há quem preconize que esta avaliação da suficiência pode fazer-se mediante análise da tendência dos preços a longo prazo, e essa análise, mesmo apesar do crescimento exponencial da população mundial e de algumas situações pontuais de picos de preço, a análise aponta para que a tendência em geral dos preços a longo prazo é de descida, o que significa que, pelo menos, os operadores económicos não se encontram muito preocupados com a questão da suficiência desses recursos. Quais são os possíveis mecanismos para mitigar esta escassez? Um deles é, então, a possibilidade de substituição. Por exemplo, no setor energético, de há uns séculos esta parte vimos evoluindo da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, do petróleo para o gasóleo, do gasóleo para a eletricidade e para o gás natural, por aí adiante. Bom, e portanto, obviamente que à medida que o preço de alguns recursos vai subindo, também se torna economicamente mais viável a possibilidade de substituição. Por exemplo, ao nível dos automóveis, a subida do preço dos combustíveis tem justificado e tem tornado mais atrativa a mudança ou a substituição por viaturas elétricas. Outro mecanismo para mitigar então a escassez dos recursos é a definição de cotas socialmente ótimas de utilização dos recursos. Obviamente que para a definição destas cotas socialmente ótimas existem fatores que nela influem e, portanto, devem ser considerados. Por um lado, o valor do recurso em utilizações alternativas. Por outro lado, as taxas de reposição dos próprios recursos, quando tal é possível. Por outro lado, os fatores ambientais e as tendências esperadas em termos demográficos e tecnológicos. Portanto, isto são fatores que devem ser considerados. Um desafio nesta definição de taxas ótimas é, de facto, procurar usar modelos que possam captar a complexidade do mundo real, obviamente, e que, de alguma forma, produzam resultados que possam ser compreensíveis pelo homem médio. Existe um conjunto de critérios para a avaliação destas cotas socialmente ótimas, que passam, por exemplo, pela eficiência social, ou seja, determinar qual é o máximo benefício líquido, benefícios menos custos, acumulado pelos membros da sociedade. Outro critério é o da sustentabilidade, ou seja, a questão de manter ou aumentar alguns indicadores de bem-estar humano ou do ecossistema. Também o critério da irreversibilidade, portanto, procurar evitar ações que possam comprometer situações futuras, por exemplo, destruir certos recursos naturais importantes. E ainda um outro critério, que é o critério da equidade, que visa o quê? Visa identificar ações que produzam impactos na sociedade de forma distribuída e proporcionada, e não que impactem desproporcionadamente sobre determinados grupos. Um aspecto importante aqui a considerar, então, é a definição de uma política de recursos naturais que procura visar o ótimo social. E, portanto, nesta política, então, deve-se procurar identificar, então, essas taxas de uso ótimas, que já referi. Deve procurar avaliar as taxas de uso que já estejam em vigor e verificar se as mesmas correspondem ao ótimo social. E, caso não correspondam, deve adotar, então, modos de convergência para o ótimo por parte dessas cotas de uso. Naturalmente que este problema político é executado através de nova regulamentação e também da alteração de equilíbrios económicos básicos das organizações e dos incentivos para a sociedade.
Portanto, é essencial identificar as origens das ineficiências na gestão dos recursos e também selecionar as ações a tomar para retificar os casos em que as cotas de uso estejam acima ou abaixo do ótimo. Existem algumas fontes de ineficiência que são comuns, como sejam as circunstâncias que impedem os mercados privados de funcionar efetivamente, ou também políticas públicas ou de regulação pública que sejam inadequadas. Um outro aspecto que é importante aqui a propósito dos recursos naturais, ou dos aspectos económicos relativos aos recursos naturais, é exatamente saber o modo como as pessoas podem usar ou abusar dos recursos naturais. Porque isto não é só uma questão tecnológica, é também um resultado de instituições económicas básicas em que assentam as nossas decisões, então, de utilizar os recursos. E, portanto, as leis, os regulamentos, os costumes que regulam os direitos das pessoas de acesso ou de utilização dos recursos são fundamentais para esta matéria. E, portanto, é importante saber como é que os diferentes tipos de direitos de propriedade afetam os tipos e as taxas de uso dos recursos naturais. Também é preciso saber em que termos é que as características físicas dos próprios recursos afetam os direitos de propriedade mais adequados a esses recursos. E perceber ainda como é que novas tipologias de direitos de propriedade podem evoluir para resolver alguns problemas. Por exemplo, no âmbito das pescas, a evolução do paradigma do livre acesso para o paradigma das cotas de pesca. E estas cotas de pesca são, no fundo, formas de criar mercado de direitos de propriedade relativos à pesca. E uma vez mais, como eu vos referi há pouco, estes direitos de propriedade conduzem de facto a uma redução da pressão sobre os recursos marinhos, exatamente porque os proprietários tendem a preservar aquilo que é seu. Eu não sei como é que ainda tenho 10 minutinhos, não? Bom, então isto está muito, estou na lama completamente, mas pronto, deixe-me dizer-vos aqui mais 2 ou 3 coisas, peço mais 5 minutinhos, está bem? Uma indulgência de 5 minutos. Bom, temos um outro aspecto que é importante, que é a contabilidade dos recursos naturais. E esta contabilidade dos recursos naturais, o que é que permite fazer? Permite fazer, por exemplo, identificar o valor dos recursos naturais nas contas de cada Estado. Porque o produto interno bruto, por exemplo, não esgota todo o valor das contas de um Estado, de um país. Porquê? Porque há atividade que não é contabilizada, por exemplo, o trabalho voluntário ou o trabalho no lar não é contabilizado, mas também não são contabilizadas as dotações de recursos e o desgaste que é produzido nesses recursos. E, portanto, esta contabilidade de recursos permitiria, então, dar uma noção do desgaste de recursos naturais em cada ano. Permite elaborar então uma estimativa do valor dos serviços prestados, dos serviços ambientais prestados pela dotação dos recursos naturais e obviamente que esta estimativa de valor permite fundamentar a escolha entre consumir ou extrair determinado recurso ou preservá-lo. Relativamente a isto, portanto, era o que vos poderia falar sobre essa matéria. Depois temos ainda um outro aspecto que tem a ver com a análise de custo-benefício. Esta análise de custo-benefício também permite, então, tomar decisões em matéria ambiental na medida em que compara benefícios e custos de cada opção de atuação política. E, portanto, permite, de facto, tomar uma decisão que contabilize todos esses efeitos. É evidente que também há desafios relativamente a este tipo de análise, não só porque ela é elaborada em contextos de grande incerteza e por vezes contabiliza
compara benefícios futuros e difusos com custos que são atuais e que são concretos, e também existe, de alguma forma, que os cidadãos tenham uma percepção correta dos riscos, da sua dimensão e do seu significado. Ainda outra questão relacionada com os recursos tem a ver com a utilização dos solos. Obviamente que o solo é um recurso importante, como sabem, produz bens, é o espaço onde é realizada a maior parte da atividade humana. As porções de solo são geralmente utilizadas com diversas finalidades e são também um meio de suporte a outros recursos biológicos. Estas decisões sobre as utilizações das parcelas do território, principalmente nos países desenvolvidos, assentam num sistema complexo que inclui tanto os mercados privados como os condicionamentos e a supervisão públicos. Pode haver também intervenção pública ao nível dos solos, por exemplo, para fornecer bens, como é o caso das estradas, ou para fornecer serviços públicos, como sejam a regulação dos conflitos entre parcelas, etc., a gestão dos impactos humanos em parcelas do ambiente, e também justifica a existência de um vasto conjunto de instrumentos regulatórios, como sejam os zonamentos que já foram aqui falados, as restrições para a conservação, as expropriações. Eu queria só referir-vos aqui um exemplo que eu na doutrina e que me parece que é importante, que é a existência nos Estados Unidos de uma figura da aquisição pelas autoridades públicas dos direitos particulares ao desenvolvimento. O que é isto? Uma autoridade pública pode comprar a determinado proprietário o direito de desenvolver a propriedade. Isto significa o quê? Significa que o proprietário, se vender esse direito, por exemplo, não pode construir no terreno, mas pode cultivá-lo. No fundo, esta figura garante que o terreno mantenha as suas características. Nós em Portugal temos uma coisa parecida, que é a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional, mas essa aí é imposta ao proprietário, não é paga, não é? Portanto, a solução utilizada nos Estados Unidos é muito mais eficiente porque incentiva este tipo de utilização. Pronto, isto aqui a questão e conflitos ao nível internacional, não vos vou falar nisto porque são mais ou menos intuitivos. Aliás, não falo aqui ao nível internacional, mas ao nível estadual já foi falado aqui a questão da água entre o Estado de Minas e São Paulo, não era? Exatamente. E, portanto, essa também era uma questão que poderia entrar aqui no conflito da utilização das águas e, portanto, no fundo, este aqui era o resumo que eu vos queria falar, que eu queria dizer daquilo que falei, tentar aqui mais ou menos resumido, e queria agradecer-vos a vossa paciência e o tempo que dispensaram a ouvir. Muito obrigado e peço desculpa por isto ter sido um bocadinho mais extenso do que parecia. Muito obrigada. Nós temos um coffee break que já está atrasado lá fora, por isso não vai poder haver tempo para qualquer debate ou perguntas. Nós já estamos atrasados por força dos problemas técnicos iniciais. Agradeço aos nossos oradores. Peço-vos que aproveitem o coffee break por 5 minutos, porque vamos retomar de imediato em seguida para tentar correr atrás do melhorar o juízo. Muito obrigada. Só uma vez, você tirou uma foto. Na frente, né? Paulo, vamos tirar uma foto. Sim, sim. Fica logo à direita. Agora,